E aí, galera do XP Resolve, sou eu, Sol Diniz, aqui com vocês para mais uma questão de biologia. Simbora! A irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores, principalmente os insetos. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com alimento. Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por... Vamos lá, gente. A gente está vendo aqui que os insetos, tá? Eles são animais, alguns dos animais, na verdade, que participam do processo de polinização. O que é esse processo de polinização? É a transferência do grão de pólen da antera, que é a estrutura masculina de uma flor, para o estigma, tá? Que é parte da estrutura feminina de uma flor. E aí, o que acontece? No grão de pólen, nós temos o gameta masculino, ok? No grão de pólen existe o gameta masculino. No gineceu, do qual o estigma faz parte, eu vou encontrar no interior dele o gameta feminino. Então, o que a polinização permite? A polinização permite fecundação. Tá? Ela permite fecundação. Só por haver fecundação, eu já tenho um aumento de variabilidade genética. Mas quando a gente fala de polinização, a gente ainda está se referindo a uma fecundação cruzada. Em outras palavras, estamos nos referindo a plantas diferentes de uma mesma espécie que estão realizando aí o processo de passagem de gameta de uma para a outra. Então, a grande vantagem, gente, do processo de fecundação cruzada, que é promovido pela polinização, é que isso aqui vai levar a um aumento da variabilidade genética. Aumento de variabilidade genética significa aí aumento de diversidade, tá? E isso aqui é muito vantajoso. Por quê? Porque quando a gente tem um aumento de variabilidade genética, isso é vantajoso para a espécie. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma determinada praga X que ela afetou uma planta, tá? E essa planta tem características genéticas que a tornam suscetível a essa praga X qualquer. Se todas as plantas dessa espécie forem geneticamente idênticas, todas as plantas serão igualmente suscetíveis a essa praga. Isso tem aí a possibilidade de levar a espécie de planta à extinção. Se, porém, essas plantas forem geneticamente diferentes, pode ser que algumas plantas sejam mais suscetíveis a essa praga, mas pode ser que outras plantas também sejam mais resistentes. Então, isso aí dificulta um pouco mais a extinção da espécie, beleza? Então, vamos lá. Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por reduzir a ação dos herbívoros. Não, o processo de polinização ele não tem nenhum impacto sobre a atividade de herbivoria. Reduzir a competição interespecífica. Insetos e plantas não competem, ok? Eles aí têm nichos ecológicos totalmente diferentes, então não vai haver competição entre eles. Aumentar a variabilidade genética, de fato, esse é o nosso gabarito, como a gente verificou aqui. Aumentar a produção de grãos de pólen, não, a polinização não age aumentando a quantidade de grãos de pólen que são gerados, a polinização age apenas transferindo esses grãos de pólen. E aumentar a independência da água para a reprodução. Bom, gente, se eu estou falando de polinização por insetos, tá? E o próprio texto já cita aqui, eu estou falando de angiospermas. As angiospermas já são independentes da água para a reprodução. Na verdade, a gente tem essa independência da água para a reprodução desde as gimnospermas, com o surgimento aí do tubo polínico, beleza? Então, a grande vantagem da polinização, de fato, é aqui o aumento dessa variabilidade genética. Então, com isso, queridos, a gente finaliza aqui mais uma questão do XP Resolve. Aguardo vocês na próxima. Bye, bye!